Bom pessoal, assisti o live action do Mufasa, e já aviso, este vídeo terá spoilers. Mas antes, se você é fã da Disney, do Rei Leão, Mowgli, Tarzan e outros clássicos, te convido a maratonar o canal depois desse vídeo. Agora, vamos ao que interessa. Minha visão geral do filme. O live action trouxe momentos incríveis e emocionantes, mas também alguns pontos que poderiam ser melhores. O filme começa com Simba deixando as terras do reino para ir ao encontro de Nala, que está em terras distantes prestes a dar à luz. Ele deixa Kiara sob os cuidados de Rafiki, Timão e Pumba. Eu achei incrível ver Kiara no live action. Ela é uma personagem que gosto muito e que agora tem um espaço oficial nos live actions. Ao contrário das teorias que circulavam no YouTube dizendo que Nala iria desaparecer por causa dos leões brancos forasteiros, a história no presente é centrada em Kiara e Rafiki, enquanto Simba e Nala aparecem no final do filme. Já a narrativa principal, que é sobre Mufasa, ocorre no passado, contada através da visão de Rafiki. A história do Mufasa. Após Simba partir para encontrar Nala, o foco muda para Mufasa ainda filhote. Ele aparece com seus pais, que celebram a volta das chuvas. Mufasa, brincando numa poça que começa a encher, é pego de surpresa por uma correnteza. O pai de Mufasa se arrisca para salvá-lo e consegue colocá-lo em segurança. Mas, nesse processo, ele acaba sendo atingido por um elefante que também foi arrastado pela enchente. Essa cena, com muita probabilidade, é o momento em que o pai biológico de Mufasa perde a vida. Com o passar do tempo, vemos Mufasa e Scar juntos. Em uma cena marcante, Scar tenta salvar Mufasa de crocodilos, mas não consegue puxá-lo para cima. É quando aparece Eshe, mãe de Scar, que afugenta os crocodilos e salva Mufasa. Eshe aceita Mufasa no bando, mas Obazi, líder dos leões, não o aceita tão facilmente. Obazi me lembrou muito Kersha, de Tarzan, pela dificuldade em aceitar um estranho. Ele decide que Mufasa deve andar com as leoas enquanto os machos permanecem separados. Isso força Mufasa a desenvolver habilidades únicas, como estratégia e caça, ensinadas por Eshe. Desenvolvimento de Mufasa e personagens subaproveitados. Durante uma caçada com Eshe, surge o filho de Kyros, o vilão do segundo live action. Porém, esse personagem não tem desenvolvimento algum, o que é frustrante. A Disney deixou de explorar um personagem que, embora crucial para os eventos, não teve nenhuma fala. É justamente por causa dele que Kyros entra em confronto com o bando de Obazi. Durante a luta, Mufasa protege Eshe, derrotando o filho de Kyros. Apesar da experiência de Eshe, enfrentar dois leões ao mesmo tempo seria fatal para ela. Enquanto isso, Scar observa de longe, e em vez de ajudar, foge. Essa cena é um ponto crucial para mostrar a coragem de Mufasa e a covardia de Scar. Obazi, agradecido por Mufasa salvar Eshe. Mesmo assim, ele não repreende Scar por ter fugido. Muitos criticaram Obazi por sua dureza com Mufasa, por exemplo, mas é importante lembrar que os leões na vida real não aceitam facilmente estranhos, especialmente filhotes machos, para evitar competição futura. Por isso, suas atitudes, embora cruéis para nós, fazem sentido no contexto da vida selvagem. Obazi sempre foi parceiro do Scar e a gente viu isso nessa cena, que com seu sangue com sua família Obazi era um, e compreendo ele por ser uma leão não aceitar filhotes machos que não são dele, que no final das contas ele meio que tava certo, né? Filhotes de leões que não são do macho líder são eliminados para evitar concorrência. Concorrência essa que se chamava Mufasa e fez o Scar, que é líder por direito, perder o trono no futuro. Tragédia no bando de Obazi. Eventualmente, Obazi manda Mufasa e Scar embora para proteger o bando. Logo em seguida, Kyros e seus leões albinos aparecem, iniciando o confronto. Essa parte foi extremamente pesada. A Disney optou por não mostrar a batalha entre os bandos, mas fica claro que o grupo de Obazi foi completamente massacrado. A música cantada por Kyros, com frases ameaçadoras como "não adianta fugir", cria um clima de vingança e terror. Foi triste saber que Eshe e Obazi morrerem, especialmente porque Eshe sempre apoiou Mufasa e até perdoou Scar diversas vezes.
Obazi, apesar de ser um líder preguiçoso e arrogante, teve momentos de redenção. Ele protegeu sua família até o fim e deu a vida para lutar com seu bando. Sua morte simboliza a passagem do legado real para Mufasa, mesmo que ele não tenha sangue real. A fuga de Scar e Mufasa. Após a destruição do bando de Obazi, Este e o bando, e sabemos que os leões de Kyros massacraram o bando de Obazi porque foi questão de minutos. Kyros e seu bando já estavam em frente a Muzafa e Scar. Então vemos Scar e Mufasa sendo perseguidos por Kyros e seus leões albinos em uma cena marcante. Eles chegam a uma cachoeira onde Scar, assustado, hesita em ajudar Mufasa. Quando uma leoa albina os alcança, ela é derrotada pelos crocodilos da região, permitindo que os dois irmãos escapem após a queda na cachoeira. Eles encontram Sarabi e Zazu pelo caminho, e Rafiki acaba se juntando ao grupo após ser exilado. Durante sua jornada, o grupo explora cenários belíssimos, como planícies floridas e montanhas cobertas de neve. É nesse ponto que o relacionamento entre Mufasa, Scar e Sarabi começa a se complicar. Scar nutre sentimentos por Sarabi, mas ela se apaixona por Mufasa. Apesar de apoiar Scar o tempo todo, Mufasa cede ao interesse de Sarabi, o que acaba magoando profundamente Scar. E eu entendo Scar, ele se sentiu totalmente traído. Afinal, ele sempre abriu o jogo com o Mufasa em relação a Sarabi. O Mufasa também sempre empurrou o Scar para Sarabi. Isso faz com que ele pegue muita confiança no Mufasa e também faz com que o Scar coloque mais esperanças em ficar com a Sarabi. E mesmo que a gente não escolha quem amamos, eu achei bastante sacanagem do Mufasa. Pensa comigo, o Mufasa ele conhece o Scar desde pequeno, eles viviam grudados todos os dias, cresceram juntos, o Scar sempre se abriu com o Mufasa, se abriu referente à sua paixão que era Sarabi, e mesmo depois de tanto tempo e depois de saber tudo sobre o sentimento do Scar em relação a Sarabi, ele ainda assim cedeu a leoa. E o pior que o Scar assistiu tudo. E o Mufasa devia ter em mente que ele, a Sarabi, o Scar, o Zazu e o Rafiki estavam juntos 24 horas. Mas nesse momento ele esqueceu totalmente do Scar e se entregou a Sarabi. Então eu não achei que o Mufasa tomou a melhor atitude. Claro que para o futuro, que no caso foi seu reinado já no primeiro live action. Toda a prosperidade do reino, todo o sucesso que o reinado do Mufasa teve nas terras do reino, ainda assim não deixa de ser uma sacanagem o que ele fez com o Scar. Essa é a minha opinião. Se você discorda, tá tudo bem. Afinal, cada um tem sua visão e jeito de pensar. O ponto de virada de Scar. Antes mesmo da traição emocional, Scar já havia mostrado sinais de sua vilania, tentando devorar Zazu e Rafiki em momentos de fome. Porém, essas ações eram mais motivadas pela sobrevivência do que pela maldade, entende, pessoal? É o que ele faria na vida real, mesmo que o Mufasa se conteve. Se for parar para ver, quem não estava sendo um leão ali era o Mufasa, né, pessoal? Porque com a fome que eles estavam e com a natureza que leão tem, a primeira coisa que ele iria querer era sobreviver, se alimentar, e é isso, entende? Isso com qualquer animal que esteja desesperado por fome, principalmente felinos. Para mim, a verdadeira vilania de Scar emerge quando ele se alia a Kyros. É importante lembrar que Kyros foi responsável, direta ou indiretamente, pela morte de Obazi e Este. Isso torna a aliança de Scar ainda mais chocante. Beleza que o Scar mais agiu por impulso por esse momento do que por pura vontade. Mas no final ele agiu mesmo porque ele se sentiu traído primeiro, entende? E eu acho que o Mufasa não fez o melhor pra cima do Scar, entende? Tem gente que pode chamar isso de justiça, mesmo que essa justiça seja feita pela vingança ou agressão. Outras pessoas chamam isso de traição, mas não viram o que passou com o Scar, entende? Enfim, cada um tem sua forma de pensar e sua opinião formada. Quando Scar retorna ao grupo, Mufasa tenta dialogar com ele, mas é cortado. Essa rejeição demonstra que a relação entre os irmãos nunca mais será a mesma e, acredite, não foi a mesma depois disso. O final. Ao chegarem nas terras do reino, Kyros e seu bando seguem Mufasa, iniciando uma batalha épica. A luta entre Mufasa e Kyros é intensa, com momentos em que Mufasa parece ser derrotado. Kyros, sendo um leão mais experiente e maior, leva vantagem. No momento em que Kyros está prestes a derrotar Mufasa, Scar intervém, mudando o rumo da luta. É nesse confronto que Scar recebe a cicatriz no olho, originando seu nome. Então, mesmo depois da traição que o Scar sentiu vindo de Mufasa,
Depois da traição dele pra cima de Mufasa, Scar finalmente resolveu trair Kyros e voltar ao lado do seu irmão adotivo. A luta final é marcada por um desfecho impactante. Durante o combate, Mufasa e Kyros caem em um lago profundo. Eu achei que a morte do Kyros poderia ser algo semelhante à do Clayton de Tarzan, porque quando eles caem no fundo da água existem umas espécies de cipós e os dois começaram a se enrolar todo lá enquanto o Kyros estava se enrolando muito e o Mufasa começou a escapar, então achei que o Kyros iria morrer afogado. Mas então cai uma rocha enorme nesse lago profundo que eles lutam. Mufasa então sente a vibração da água, olha para cima e sai debaixo da pedra enquanto ela cai por cima de Kyros. Mas pessoal, nessa parte achei uma morte muito forçada e meio que simples do Kyros, porque a velocidade da pedra afundando na água ela é inferior à velocidade de nado do leão. Então o Kyros poderia tentar nadar para fora dessa grande rocha, ou caso não desse tempo ele podia meio que cravar as suas garras e ir andando e pegando impulso para sair debaixo da rocha, mas não. Ele ficou embaixo dessa rocha e acabou esmagado enquanto Mufasa saiu do lago. As leoas brancas foram derrotadas pelos animais das terras do reino após o convencimento de Mufasa, e isso foi essencial para ele se tornar o rei das terras do reino. Se não fosse isso, eu não sei se ele se tornaria o rei. Porque o Mufasa se tornou o rei pela escolha de todos os animais. O Scar não teve escapatória ou espaço de voz contra todos, entende? E apesar do Mufasa ter sido o escolhido pelos animais, apesar do Scar sempre ter sido um covarde, apesar do Mufasa ter feito o que fez com o Scar em relação a Sarabi, eu fico com bastante dó até do Scar, porque em certa parte ele agiu como um leão na vida real em querer caçar um mandril, ou um pássaro. Ele é um leão, ele sente fome, entende? É o que ele faria na vida real. Scar ainda perdeu sua família, sendo que ele não estava preparado para isso. A gente viu que ele precisava de evolução para ser um rei e ele nunca teve esse tempo. E mesmo que o reinado dele fosse muito abaixo do que de Mufasa, ele era o rei por direito. Independente de como fosse seu reinado, ok? O Mufasa era muito melhor para ser o rei? Era, afinal ele tinha força para defender a família, ele defendeu a rainha Eshe, persistiu para conquistar Obazi, lutou bravamente contra Kyros. Mas mesmo que o potencial dele de fazer um reinado seja muito maior que o do Scar, o Scar ainda era o dono por direito do trono e o Mufasa soube isso desde que ele era um filhote. Para finalizar, o Mufasa reencontra com sua mãe e é confirmado que o pai do Mufasa realmente morreu, e então Mufasa se torna o novo líder das terras do reino. E voltamos para o presente com a volta de Simba e Nala reencontrando com Kiara, e vemos um filhote que foi o que a Nala teve durante esse período fora. Só que nós não sabemos quem é o filhote, não sabemos seu nome. E como é live action e qualquer recém-nascido de leão vai ser igual o outro, na maioria das vezes nós não sabemos se é o Copa, se é o Kion ou se é um novo personagem. Na minha opinião, eu gostaria que fosse muito o Copa, mas eu acredito que se fosse para a Disney trazer o Copa de volta a eles, acabariam trazendo o Kion no lugar. Então eu acho que entre Copa e Kion pode ser que seja o Kion ou um personagem novo. É pessoal, a Disney esqueceu mesmo do Copa. Ou ele realmente pode ter existido além dos livros, porém a teoria que ele foi morto pela Zira pode ter sido realmente verdade, e não tem como a Disney trazer essa história ainda mais nos dias de hoje. Bom pessoal, o Rei Leão foi isso. Eu vi muitas críticas referente à animação que mudou do primeiro live action. Mas no final foi vocês mesmo que escolheram, não foi? Então é complicado milhares de fãs reclamarem de uma animação realista, e quando a Disney muda os fãs reclamam mais ainda. Eu sinceramente teve poucas coisas na animação que me incomodaram. Por exemplo, o Mufasa quando o filhote assoprando, eu não achei que ficou legal. Mas em geral o que os fãs queriam era expressões, não era? Agora vocês podem ver o Scar sorrindo, os leões sorrindo, feições tristes. Depois de milhares de fãs reclaram do realismo do primeiro live action, a Disney altera tudo isso e surgem mais reclamações. A Disney deixa a desejar às vezes, mas existe fãs também que, pelo amor de Deus, né? Nada tá bom. Mas enfim, foi um live action que eu achei bem aceitável. Eu achei que foi um live action que deixou cenas pesadas entre aspas, por exemplo na hora da batalha do Kyros contra o bando de Obazi, ou de das leoas de Obazi contra o leão branco do bando que estava junto com a morte de Kyros. Cara, que leoas mortais a de Obazi, hein? São leoas sinistras demais, achei muito top. As músicas nessas cenas antes do massacre eram bem sinistras também. Eu achei essas cenas muito pesadas mesmo, e entendo da Disney não ter mostrado. Não tinha como, pessoal, ia ser uma massacre.
então eu achei um live action com cenas bem impactantes e sinistras. Em resumo, eu gostei do live action, mas existem coisas que eu acho que poderiam ser melhor trabalhadas, como essas cenas sinistras que não foram mostradas. Eu acho que ficaria bem top se eles colocassem a questão do desenvolvimento da rivalidade, porque depois das vinganças as estratégias dos leões albinos eram igual a do Shere Khan em Mowgli, perseguir e atacar. A morte de Kyros era algo que eu acho que poderia ser mais bem trabalhado. Mas é um live action aceitável e no final eu estava certo, né, pessoal? Eu falei que ia ser um erro a Disney colocar a Zira no live action como parente de Kyros. Ela, por ter uma enorme fandom, ia tomar toda a cena do Kyros, que é um personagem que vai criar uma fandom agora, e mesmo que sejam mundos diferentes, a animação e o live action fazer a alteração na Zira de transformar ela em uma leoa albina é demais, né, cara? Então, mesmo que muita gente teorizou isso, eu sempre deixe claro minha opinião, que eu estava do lado das pessoas que preferiam e que achavam que a Zira só ia aparecer no terceiro live action. Isso é o que mais ia me incomodar, e eu agradeço muito a Disney por não terem estragado a Zira e espero ansiosamente por ela em um futuro live action. Na hora que eu estava gravando o roteiro desse vídeo, eu estava assistindo um canal aqui no YouTube que se chama Omeleteve. E eu vi que a maioria que as coisas que a G.I.O. Pagano comentou, por exemplo, sobre o Obazi se parecer com o Kersha. O filme acabar passando muito rápido de um tempo para o outro, apesar de ter mais de 1h50 de filme. Sobre apesar de tudo, Mufasa era o mais capacitado para se tornar o líder. Então isso só foi se confirmando mais o que eu pensava. Assim que eu saio do cinema, ainda mais por vir de pessoas que estão trabalhando no mesmo segmento que eu. Então existem pontos aqui que não foi só eu que pensei, mas que a Disney acabou deixando muitas coisas bem claras para muitas pessoas, e muito criador de conteúdo e pessoas envolvidas no mundo geek pegaram muitas coisas. Então, só parabenizar ela e pelo trabalho bem detalhista e analítico, como de todo o grupo do Omeleteve e todos os criadores de conteúdo que estão ativos trazendo bons conteúdos e boas informações para vocês, que em geral são o nosso público. Claro, cada um tem a sua opinião. Cada um tem suas teorias formadas e estilos de pensar, mas no fundo todos nós queremos expandir cada vez mais esse universo da Disney que amamos. Bom, pessoal, é isso. Deixa nos comentários o que você achou do filme e bora maratonar nosso canal, que é um dos mais completos do YouTube. Aqui você vai achar vídeos de personagens que você nunca ouviu falar, teorias interessantes que nunca ouviu falar e muito mais.